Ah, já tem um monte de gente aqui. Eba! Até o Ronald Concert finalmente apareceu. Nossa, saiu do, saiu da toca. Saiu da toca, Ronald. Marinês, Maristela, Regina Costa, Regina Araraque, João Braga, João e Virgínia, Júlio Marcondes, Mônica. Ixi, tem um monte de gente aqui. E aí, pessoal? Eu acho que a De gente novo, pode a música começar a pode falar. cortar É, essa vou parar música, ela né? aqui, tá. É. Ai, gente, que difícil que é fazer uma live. Pelo amor de Deus, tô nervosa. Tô mais nervosa para fazer uma live do que para fazer uma improvisação. Eu também, não é a minha forma de linguagem habitual. A minha forma de linguagem habitual é corporal, mas vamos lá, né? A Tendo forma que, de linguagem já mudou faz tempo, Vitão. Agora ferrou. tendo que aprimorar. Agora a linguagem verbal, é isso daí. Sai do corpo para a língua. Você quer entrar, você quer acompanhar no seu celular o que as pessoas estão falando ou você vai ficar nervoso? Aí você acha melhor eu falar para você? Não, eu vou ficar nervoso. Aí assim, você vai me passando que eu não sou, não consigo gerar tanta mídia ao mesmo tempo. Ó, Gerenciar. Maurício Salvador, Beatriz Messina, tô vendo aqui um monte de gente, a minha amigona Gi. Muito bom. A gente tem tanta coisa para contar, né, Vitor? E olha, galera, a gente não programou nada. A gente não fez roteiro, a gente não fez nada. Eu falei, Vitor, vamos fazer uma live? Vamos. Porque a gente é muito perfeccionista, eu e o Vitor. E aí, o que que ia acontecer? A gente ia querer ficar fazendo tudo tão perfeito, não ia fazer nunca essa live. Então, vai ser na raça, né, Vitor? E na Vai ser verdade, na raça. assim, a Margarete começou a me perguntar: você lembra o nome do fotógrafo que fez uma coisa? Eu falei: que você tá louca? Eu não lembro nem do meu sobrenome, eu vou lembrar o nome do fotógrafo. Apesar de que o trabalho foi muito legal, né? Foi um excelente trabalho, mas é um problema de Eu memória lembrei, e não. Ricardo De Vic, Ricardo De Ah, Vic. Ricardo De Vic, que tem um super estúdio legal. Nossa, foi muito bom. Foi um ensaio É, não, tem maravilhoso. vários, assim, tem três fotógrafos que marcaram bastante assim o início da nossa carreira. O primeiro foi o Thomas Collins, que a gente vai mostrar umas fotos. Aí depois foi o Daloia convidou a gente para fazer umas fotos para um livro dele. Foi muito legal. Então, E depois o Ricardo Devi, que foi assim, a gente foi fazer um teste para um comercial que nós vamos mostrar o resultado final de, de absorvente. E eu lembro que eu não passei no teste porque eu era muito velha. Eu devia ter, sei lá, ter menos de 30 anos. Mas aí eu fiz um novo teste e o Vitor tinha passado, né? E aí isso porque ele é 8 anos mais velho do que eu. Olha só como o mundo é machista. Mas era uma propaganda que a mulher era o centro, né, das atenções. Aí depois a gente fez um novo teste, eu passei. E o Ricardo gostou tanto da gente que a gente fez um ensaio fotográfico com ele, mas eu não tenho aqui essas fotos para mostrar para vocês. Aliás, a gente não tem muita coisa para mostrar, porque muita coisa que a gente tem está na casa da mãe dele e na casa da minha mãe. E a gente não pode entrar lá, estamos proibidos de entrar nas casas das mamães. Mas a gente vai fazer o que a gente consegue aqui, mais contar a história e mostrar alguma coisa que a gente tem. a gente podia contar a história do início, né? Como que nos conhecemos e Eu como acho que a foi gente pode contar como o Vitor começou no tango. A gente começou juntos antes, né? Ele começou antes, eu comecei antes. A gente pode contar um pouquinho essa história. Conta a sua história até como você produziu espetáculos, tal, antes de eu chegar. Conta, e aí quando chegar em mim, eu conto o meu antes e chego em você, e aí a gente continua junto. Bom, então eu vou remeter lá para os anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando eu ainda trabalhava no Ivaldo Bertazzo. Eu lembro que eu fui me empolgando, porque o Bertazzo ele tinha uma coisa muito legal, que era trazer ritmos do mundo inteiro para a gente aprender. Como professor,
para dar as aulas na escola dele. E um dos ritmos que ele trouxe, uma das danças que ele trouxe, né, uma arte que ele trouxe, foi o flamenco. E eu fiquei completamente apaixonado pelo flamenco. Foi uma dança que eu me identifiquei de imediato. Acho que tinha muito a ver com o meu tipo de corpo, com a minha capacidade musical, com o meu entendimento de ritmo, e principalmente me identifiquei com a música e com a cultura espanhola. Bom, eu comecei a estudar flamenco em São Paulo, e depois chegou um determinado ponto que as aulas de flamenco em São Paulo já estavam ficando fáceis demais, e aí eu soube que tinha um casal de professores espanhóis que moravam em Buenos Aires, que estavam morando em Buenos Aires, porque eles vieram a Buenos Aires porque o pai do rapaz estava terminal. Só que aquele senhor demorou mais de 2 anos para morrer, e nesses 2 anos eu fiquei fazendo vai e volta a Buenos Aires para estudar flamenco com esse casal. E era muito assim, foi uma época difícil da minha vida, porque era uma época de transição, eu era engenheiro ainda e também trabalhava com dança, mas eu não estava nem lá nem cá, eu estava meio como a história do tango, sabe? Uma coisa que não estava ainda definida, estava na minha pré-história de bailarino de tango. Bom, numa dessas indas e vidas a Buenos Aires, porque eu ficava, cada vez que eu ficava em Buenos Aires, eu ficava 2 meses, né? Então, era um tempo assim razoável, considerável. E é difícil porque eu fazia aula o dia inteiro, começava por volta da 1 da tarde e até umas 7 da noite, e chegava às 7 da noite, cada um do estúdio de flamenco ia para um canto e eu saía sozinho para jantar, ficava sozinho todas as noites. Aí eu falei, poxa, estou em Buenos Aires, né? Eu quero conhecer gente. Qual que seria o melhor jeito de conhecer gente? Aí me ocorreu, eu falei, tango, né? Poxa, eu gosto da música tango e aqui tem as milongas, então, quem sabe eu aprendendo a dançar tango, indo às milongas, eu começo a fazer um círculo de amizade aqui em Buenos Aires. Então, na verdade, eu comecei esse contato com o tango e a minha primeira aula foi com o Eduardo e a Glória, que é um casal bastante famoso no tango. Inclusive, E a Glória faleceu, né? É uma pena, ela faleceu esse ano. Enfim, só um parênteses, né? Uma é, homenagem aí para ela. bom, e aí eu fiz essas aulas, eu voltei para o Brasil e eu comecei a dar umas aulas particulares de tango. E aí apareceu um programa de televisão que precisavam de um casal de bailarinos para dançar tango. Então, naquela época, a minha primeira parceira de tango aqui no Brasil foi a minha ex-mulher, a Luciana Lambert, que é bailarina de dança do ventre, que não tem nada a ver com tango, né? Então, assim, eu passei a coreografia para ela, meio que ela decorou a coreografia e a gente fez na televisão. Para minha surpresa, foi assim um sucesso total, porque no dia seguinte começou a chover telefonema um atrás do outro, pessoal querendo aula de tango, né? Aí eu falei, gente, esse tango tem um potencial, né? E aí eu comecei a voltar para Buenos Aires, eu fazia as minhas aulas de flamenco, mas aí eu comecei a intensificar as aulas de tango, devido à demanda que eu estava tendo como professor de tango. E cada vez mais eu fui estudando com diversos mestres diferentes e tal, em Buenos Aires. E aí, lá no Ivaldo, eu tinha uma aluna particular, que foi uma das primeiras alunas de tango minha, que ela já era minha aluna do Ivaldo Bertazzo, que é a Carolina Menotti. E a Carolina Menotti, ela começou a fazer aula particular de tango, e ela se empolgou muito com o tango, assim, ficou apaixonada, tomada pelo vírus do tango, e nós começamos a fazer uns ensaios. E eu e a Carolina, a gente fez aula com o Walter Mana, aqui de São Paulo, o falecido Walter Mana, né? Então, assim, o Walter Mana, ele sempre fala que eu fui aluno dele. E é verdade, fui aluno dele, e ele foi um dos meus primeiros professores de tango, né? Então, eu e a Carolina, com aquelas aulas do Walter Mana, a gente ficava estudando, ficava ensaiando que nem um louco, né? Bom, brincando, indo e voltando e fazendo, eu acabei é, montando um espetáculo de tango. Foi o primeiro espetáculo de tango que eu montei, que se chamava Tangolomango, né? Só que assim, a gente não monta as coisas sozinho. Então, nesse espetáculo, estava dançando a Carolina, que era minha parceira já
oficial de tango, né? A Lorena era uma outra aluna minha também do Bertazzo, argentina, né? Inclusive a mãe dela faz aula comigo de girotônica até hoje, da Cook, né? E nós, assim, eu em parceria, então eu dançava com duas moças, né? Eu, a Lorena e a Carol. E a gente montou um espetáculo, o roteiro foi escrito pelo Otávio Dutra de Toledo, que é sempre o meu roteirista oficial, e o meu organizador, ajudante e mentor para fazer os espetáculos, porque quando a gente monta um espetáculo, quem monta um espetáculo bem sabe a loucura que é fazer uma Eu montagem. acho que só tem uma pessoa na vida que o Vitor escuta, o Otávio. Otávio, pode ter certeza disso. Bom, e aí o Otávio ele tinha contato direto com a Maria José de Carvalho. A Maria José de Carvalho foi um personagem da arte brasileira, ela já faleceu também. Ela era professora de dicção, foi professora de dicção do Paulo Otran, da Fernanda Montenegro, do Raul Cortez, só assim, só ator ruim, né? E assim, a Maria José de Carvalho, ela morava naquela época num casarão no Ipiranga. Era um casarão que tinha uns 5 andares, né? E a Maria José de Carvalho, ela adorou essa ideia do tango. Então, nós montamos uma coisa totalmente revolucionária para a época, que era a Maria José de Carvalho declamando tango, não cantando, declamando tango, ao som de violino e ao som de acordeon, né? Que também era o casal de amigos, o Pedro, né, com a sua esposa, que tocavam. Então, assim, eu fui juntando toda a tropa para montar, né, para os meus amigos músicos. E você Né? tem isso, né, Vitor, em Eu algum lugar do tenho isso passado? em fita beta, que eu vou ter que Beta! reviver esse tipo de coisa, né, que faz muito tempo. Bom, aí chamei uma figurinista que foi a Lucinha, maravilhosa. Ela tinha uma loja de bonecos de pano e, nossa, ela fez uns figurinos lindíssimos. O Né? Vitor, a Silvia Schultz está perguntando que ano que foi esse espetáculo, você lembra? Deve Ai, ter gente, sido o quê? peraí. 93, 94, por aí? 92? Olha, foi por volta de 92, eu acho. Foi 92 ou 93, eu não me lembro ao certo. É Deve ser. que, é que o que foi é o seguinte, eu trabalhava na escola do Bertazzo e acabei saindo da escola do Bertazzo, e aí eu tive um convite para trabalhar na escola do Klaus Viana. E eu comecei a dar aula na escola do Klaus Viana, né, finado Klaus Viana, e quem administrava a escola era o finado filho dele também, o Rainer Viana. Né? E o Rainer ele tinha me chamado para montar um espetáculo. A gente ia fazer um espetáculo em conjunto no teatro. E só que não deu certo no final das contas, e foi assim, eu já estava com o espetáculo praticamente todo montado, e no último momento eu fiquei sabendo que não deu certo o teatro. Então a Maria José de Carvalho, ela falou, vamos fazer na minha casa. Né? Então a gente teve a ideia de fazer um espetáculo na casa dela, e foi uma das coisas mais legais, sinceramente, que eu fiz até hoje na minha vida. E foi a primeira. E foi a primeira. Era um espetáculo no qual o público andava. Então, o público ele começava nas escadarias da casa dela, que era uma casa antiga, lindíssima, tinha lunária, tinha uma biblioteca maravilhosa, tinham 2 pianos de cauda. A casa dela cheia de obras de arte, entre elas, obras da Tarsila Amaral, que pintou a própria imagem da Maria José de Carvalho. A Maria José de Carvalho, para vocês terem uma ideia, ela foi esposa do Diogo Pacheco, o maestro Diogo Pacheco. E o Diogo Pacheco, quando a conheceu, não era nada. Ele projetou o nome dele em cima do nome da Maria José de Carvalho. Maria José de Carvalho era uma figura insólita. Ela ia ao teatro sem sapatos, com um vestido longo e coisa. Então, ela com um cabelão enorme. cabelão assim. enorme, né? Então, ela até contava assim, que ela ia na feira, às vezes descalça, e ela ia de mini saia. E quando ela ia de mini saia, ela só ganhava descontos. E quando ela não ia de mini saia, o preço aumentava. Era uma figura. Maria José de Carvalho
ela dava nomes e codinomes para todo, então o meu codinome era o Fauno e suas acólitas. Também só tinha mulher, né? Era Era, era o Vitor e um monte de parceira. era uma época muito engraçada, porque não tinha celular, não existia nada disso, né? E telefonema era telefone fixo e a gente tinha secretária eletrônica. Então, às vezes, na secretária eletrônica, eu pegava uns recados assim: Fauno, é Teodora, quero falar contigo. Era uma coisa assim, muito doida. Mas valeu a pena. Foi um espetáculo que assim a gente tinha montado com a ideia de fazer uma semana de apresentação e nós fizemos simplesmente por uns 3 meses, casa cheia de quarta a domingo. A gente só parou por conta da data do Natal, né? Então foi assim, foi uma experiência incrível da minha vida, porque nós tivemos que, além de montar todo o roteiro, fazer a iluminação, adaptar tudo na casa dela, fazer a logística do público circulando para cima e para baixo. E era bacana porque depois, no final do espetáculo, a gente descia para o último andar da casa, que era um cabaré. E no cabaré, eu ia convidando todo o pessoal para dançar tango, né, no final do espetáculo. Que Então casa foi. é essa? Eu queria entrar nessa casa de Essa novo. casa, não sei, essa casa foi tombada, provavelmente virou um museu. Espero que eles tenham conservado as peças artísticas da Maria José de Carvalho, né? Podemos Bom, pesquisar. A gente deixa aí. Se alguém souber alguma coisa, ó, enfim, Da casa da Maria José de Carvalho, o que é, aconteceu com o acervo e tudo. é. Bom, aí foi acontecendo, a gente foi cada vez mais fazendo espetáculos e eu Aí você conheci. fez um espetáculo no Aeroanta, lembra Ah, eu fiz um também? espetáculo na Aroanta. E Eu não dançava com ele ainda, nada. Nem tinha visto ele dançar ainda. para esse espetáculo da Aroanta, eu chamei a Cristina Belluomini, que foi uma bailarina assim maravilhosa, uma bailarina de primeira mão, assim, solista de quase todas as companhias. E nós nos conhecemos num trabalho no Ivaldo Bertazzo, na montagem do Raga, que era um espetáculo de dança indiana, do Mahabharata. E nós nos conhecemos e tal, e a Cris ela se interessava muito pelo tango. E, bom, quando ela viu o espetáculo, que eu a convidei para ver, ela ficou encantada. Ela falou: eu quero participar disso, eu quero aprender isso, eu quero fazer isso, não sei o que e tal. Aí eu falei: vamos começar a ensaiar. E a gente começou a ensaiar. Foi aí que eu montei os primórdios de uma coreografia que depois eu e a Margarete fomos desenvolvendo, limpando, que foi a famosa comparsita que a gente dançou por anos e anos e E anos e anos assim, na seguidos. realidade, tinha uns truques, né? Que a gente usava, umas pegadas, umas coisas que ele criou, que a gente depois usou para sempre e que foi o puta diferencial do nosso trabalho. Então, na realidade, o Vitor criou, foi ficando diferente comigo, né? Quando eu entrei, eu coloquei meu toque, então às vezes a finalização ou a maneira de fazer ficou um pouco diferente. E a gente foi construindo junto, mas foi a partir desses pilares que nasceram aí, né? Eu assistia essa quando eu comecei a dançar com você, você me mostrava um vídeo dessa coreografia e aí a gente foi pegando daí, assim, né? Eu estou me lembrando É, aqui agora. Vai, mas desculpa, continua. antes disso, a gente já tinha feito uma apresentação em conjunto que eu tinha chamado Você e o Robson, que Não, você. peraí, calma, deixa eu É. começar a minha história. Então vai na tua aí até você me rimar, até Bom, chegar em mim. Aí eu começo aqui de novo. Bom, aí, depois desse espetáculo, foi um espetáculo muito legal no Aeroanta. O Aeroanta, para quem não sabe, provavelmente quem não tem mais de 50 anos não sabe mesmo. O Aeroanta era uma casa de shows que existia ali no Largo da Batata, né? E o Aeroanta, ele era um lugar assim cool da época, era um lugar que tinha apresentações diversas, tanto musicais, quanto shows de dança, quanto show de jazz, era muito bacana. Era um lugar que eu gostava muito. Foi aí que eu também tive contato com o José Renato. O Zé Renato, ele foi meu aluno também no Ivaldo Bertazzo, e o Zé Renato,
ele, com os sócios dele, era dono de vários bares famosos de São Paulo, entre eles o Aeroanta, né, o Bar Helena, e outros que existem até hoje. O Zé Renato é uma referência em São Paulo e talvez no Brasil como empresário da noite, né, como empresário de dono de bar. E o Zé Renato me convidou para fazer esse trabalho lá, e foi legal. Nesse dia, gente, eu fiz uma apresentação, e nessa época eu ainda dançava sem camisa, porque eu misturava muito tango com dança contemporânea, né? Para quem não conhece meu histórico, antes de eu ter sido bailarino de tango, eu trabalhei com o Bertazzi, trabalhei com o Klaus, comecei pela via da consciência corporal, mas eu também sempre tive uma ligação muito forte com o balé e com a dança contemporânea. Então, eram danças que eu estava estudando e que eu também estava trabalhando e que fazendo espetáculos, coreografando. Naquela época, eu tinha um trabalho intenso na parte da dança contemporânea, né? Eu estava tentando me firmar como um coreógrafo de dança contemporânea. E, bom, então, essas coreografias de início, sendo a Cris também uma bailarina, uma excelente bailarina contemporânea, todas as minhas coreografias, eram uma mescla, né? A gente tinha um DNA do tango, mas também tinha um DNA muito forte da dança contemporânea. Então, eu dançava naquela época, tinham coreografias que eu dançava só de calça, era uma calça de smoking, mas só com a calça sem camisa e descalço, né? Porque a gente rolava no chão, tinha um monte de coisa que fazia. Então, o tango, uma das marcas registradas minha, é que eu dançava tango deitado no chão, e em pé e no plano médio. Eu explorava todos os planos, né? E eu lembro que nesse dia da Aranta eu estava com 39,5 de febre. Então foi assim, foi um parto fazer esse espetáculo, realmente foi um parto. Mas a partir daí apareceram inúmeros convites para mim, e eu chamei a Cristina, e a Cristina, como a gente acabou firmando uma parceria de tango realmente, né? A Cristina também, naquela época, ela dançava na companhia do Sandro Borelli, né? Um super coreógrafo de dança contemporânea. Então, a Cris, ela dividia entre estar trabalhando na companhia do Sandro e estar trabalhando comigo, né? E só que, como a Cris começou a ter cada vez mais trabalho, cada vez viajar mais com a companhia, e eu também, o trabalho com o tango começou a crescer. E eu estava precisando de uma bailarina para fazer as performances, para dançar, porque muitas vezes eu tinha que recusar o convite porque eu não tinha ninguém para dançar, né? O tango é uma dança a dois, não tem jeito, né? Então, eu comecei a conversar com a Cristina. A Cristina também, na época, era uma namorada, né? A gente era namorado e vivia juntos. Então, houve uma separação sentimental mesmo. A gente acabou se separando, a relação acabou, e com o término da relação, foi tudo junto. Foi a nossa parceria de tango, foi as nossas aulas, foram tudo. E, de repente, do dia para a noite, eu estava sem parceira de tango para dar aula, sem parceira de tango para fazer exibição, né? E aí eu fui, estava triste pra caramba, né? Porque a gente também fica triste com essa separação emocional. Aí eu falei, eu tive um convite para assistir o Balé da Cidade. Eu falei, eu estou tão triste, eu vou ver meus amigos dançar, né? E aí fui assistir o espetáculo do Balé da Cidade. Depois, como eu tenho intimidade com o pessoal, acabou o espetáculo, eu fui lá no camarim, agradecer todo mundo, cumprimentar e tal. E aí eu aproveitei lá no camarim, que estava cheio de bailarinas, né? Eu falei assim, olha, pessoal, eu não estou mais dançando com a Cris e tal, a gente rompeu o nosso trabalho, e eu estou procurando uma parceira de tango para, né, para fazer parceria, para a gente fazer espetáculos, fazer turnê, fazer um monte de coisa. Aí o Robson, que aí a Margarete vai contar quem é o Robson, né, ele virou e falou... Robson Lourenço. Robson Lourenço, a Margarete, né? A minha esposa, a minha mulher, a Margarete, ela é louca para dançar tango. Namorada, não me comprometo. Bom, para mim era esposa. Enfim.
E aí, né, eu já conhecia a Margarete. A Margarete, a gente se conhecia das aulas de dança contemporânea da Suzana Yamauchi, lá na escola do Ismael Guiser, né? Então, eu já sabia que era a Margarete, e a gente já tinha trabalhado junto, né? A gente tinha feito uma apresentação, que eu tinha convidado o Robson e a Margarete para trabalhar comigo numa apresentação, né? Aí a Margarete agora continua a história. Eu vou voltar na história para contar minha parte de antes, e aí a gente chega nesse ponto. Tem a Ana Pérez está te mandando uma mensagem aqui da Holanda, tá falando, tá agradecendo Que por legal! você dividir esse momento com todo mundo aí. Ana Pérez, hein? Ana! Ei! Que legal. E, bom, tem inúmeros alunos, amigos aqui, Vitor, um monte de gente que você conhece, a Juliana Pinheiro Gonçalves está aqui também, a Ei, Denise, Juliana! fez, Denise! Opa! aí tem todos os nossos alunos, eu não vou nem falar porque vai demorar muito. Você tem que abrir seu celular aí, coloca, aperta no link que eu mandei no WhatsApp, aproveita que eu estou falando, aí você consegue ver quem está e os. Tem que ensinar, né, gente? Até parece que eu sei, tô aprendendo tudo agora, igual ele. Não sei porra nenhuma. Bom, então, eu foi assim. Eu dançava balé, comecei com balé e fiz uma formação de magistério de dança e também de bailarina, um curso técnico lá no Balé Paula Castro, e participei de algumas companhias da Paula, né? A Dança e Companhia e depois Companhia Paulista de Dança. Nessa Companhia Paulista de Dança, a Paula criou um balé que eram 3 números e eram 3 padedês, e um dos padedês era com um tango do Piazzolla. Aí eu falei, nossa, eu me arrepio de lembrar. Eu ficava sentada no chão, e eu não dançava esse balé, mas eu ficava sentada no chão olhando as meninas ensaiando e falava, nossa, é muito lindo isso, é muito lindo. Eu lembro que era a B que dançava. E, Ouvi, você tem que cortar o som aí, tira o som Já do. cortei. Aí, Sorry. não, tudo bem. Aí, enfim, eu descobri que eu gostava de dançar tango. Aí eu estava lá ensaiando, não sei o que, apareceu um tal de Robson, que foi fazer aula com a gente, foi tentar entrar na companhia, que era um bailarino de dança de salão, e veio aprender a dançar clássica contemporânea, porque queria, né, entrar no meio da dança clássica contemporânea. No final, a gente acabou namorando e a gente tinha, né, aquela convivência de estar na companhia, viajar, enfim, estava sempre junto. E ele fazia shows, né? Ele fazia shows com as parceiras dele de dança de salão. Aí um dia ele falou assim para mim: Ah, a minha parceira quebrou o pé, eu tenho um show em Atibaia para fazer num restaurante, num lugar super bacana, num evento que eu já fechei, dança comigo um tango. Eu falei, não, eu não sei dançar tango, como é que eu vou dançar um tango com você? Não, eu vou te ensinar. Aí eu lembro que ele morava acho que era uma kitnet, era um apartamento pequenininho, a gente ficou ensaiando na sala desse apartamento, eu peguei a coreografia, fui, não sabia nada de tango, fui lá, fiz a coreografia. E passou. Eu gosto de dançar tango, quero dançar tango. Aí um dia eu estava trabalhando na Ópera Aida, estava trabalhando lá no Teatro Municipal na Ópera Aida. E na coxia ali, na hora de entrar, a Cristina Belluomini também estava nessa ópera. E conversando na coxia, eu falei, não, porque eu danço tango, porque eu danço tango. Ela falou, mas eu também danço tango. Você dança tango? Sim, eu danço tango com o Vitor Costa. Aí eu pensei, aquele cara lá da aula da Suzana Yamauchi, ele dança tango? Tipo, eu falei, eu achava que dançava flamenco. Não, a gente dança tango. Aí tudo bem. Fui, ficou na minha cabeça. O Vitor Costa e a Cristina dançam tango. Aí a gente foi trabalhar também num evento que a Ana Galvão organizou. Eu fui dançar uma coreografia da Ana Galvão num evento que chamava Algo Estranho, no Teatro Augusta. Lembra, Vitor? Lembro. Você vai lembrar. E o Lembro. Vitor estava dançando nesse evento com a Cristina, no hall do teatro. Ele fazia a abertura do espetáculo. Era o E eu fui famoso lá tango no hall. rapidinho ver. Era o tango no hall que já tinha nascido ali, né? Aí Já eu fui tinha lá ver nascido. esse tango no hall, vamos ver a Cristina dançar com o Vitor. E quando eu vi, era Juan D'Arienzo lá com Parcita, porque você começou coreografando Juan D'Arienzo, né? Rondariense. Aquela versão que tem Rondariense. as paradas, sabe?
eu falei, nossa, eu dança muito. E o Robson estava assistindo, eu acho, não lembro. Acho que estava. Eu só sei que a gente foi fazer aula com o Vitor, eu e o Robson. Chegamos lá para fazer aula com o Vitor, estava Luciana Mayumi e Ítalo Rodrigues fazendo aula com eles. E a Luciana Mayumi, eu já tinha conhecido das filas de audição do Balé da Cidade. A gente sempre fazia audição junto, a gente se conheceu assim. E depois eu encontrei ela lá, a gente fez umas aulas. Aí, como eu já dançava com o Robson, a gente tinha o nosso tango. O Vitor foi fazer uma apresentação nos AIS com os alunos e a gente fez uma participação. E aí a gente começou a ter esse, né, envolvimento. Isso daí deve ter sido em 94, deve ter sido por aí. Aí, o Por que que aí. aconteceu? O Robson entrou, ou 93 ou 94. O Robson, eu fui viajar para a Europa com o Robson e com a Silvinha, que agora dança no Grupo Corpo. E, enfim, a gente ficou viajando lá e com o Bon Giovanni, a gente ficou na casa do Bon Giovanni, Luiz Fernando, e foi muito legal essa viagem. Só que assim, eu vi que eu não queria ficar trabalhando na Europa, numa cidadezinha desse tamanho da Alemanha, já não tinha conseguido nada quando eu fui. Aí, quando eu voltei, eu estava super desanimada, era começo de 95. Falei, ai meu Deus, né? O que que eu vou fazer da minha vida como bailarina? E é difícil, porque se você não tem um meio de trabalho, né? Você acaba não dançando tanto, ou precisando de outros trabalhos, tipo, né, para poder complementar a sua renda. Eu estava nessa, né, meio sem rumo. E o Robson entrou no Balé da Cidade, e aí ele já não podia mais dançar tango comigo. Então eu estava vivendo uma crise nesse momento, porque eu queria dançar, eu estava na companhia do Ismael Guiser, só que o que eu ganhava ali não dava para sobreviver. E foi nesse momento que apareceu o tango na minha vida. Foi nesse momento que o Vitor foi lá no Balé da Cidade e falou: preciso de uma parceira. Aí o Robson falou: a Margarete quer dançar tango, eu não posso mais dançar com ela porque não tenho tempo para dançar. E aí a gente começou a dançar e foi. Eu me lembro que em abril de 95 você foi para Buenos Aires com um grupo de alunos e eu não fui. E a gente estava Foi, começando a ensaiar. Foi abril de foi. 95. E a gente É. começou aí, e o Vitor já dava aula de tango, aí ele me falava Na- assim, no círculo militar, venha dar aula comigo. Eu falava, mas eu não sei dar aula, eu mal sei tango, você tem que me ensinar primeiro antes de eu começar a dar aula. E eu não fui no começo, lembra, Vi? E é. daí a gente foi aprendendo tudo ao mesmo tempo, aprendendo o tango verdadeiro, que a gente foi descobrindo em Buenos Aires, e tinha que dar aula aqui, porque não tinha pessoas que dessem, tinham alguns, que hoje nem estão mais aqui, né, entre nós, mas a gente foi meio precursor mesmo, né, assim, com outros professores do É. Brasil, como o Jaime Arocha, o Jamar Mesquita, lá do Rio, ai meu Deus, fugiu aqui, lá do Rio de Janeiro, o Eric Geusa, que na época, Eric Geusa, né, que na época, depois veio o Paulo. A história do Rio de Janeiro a gente pode falar melhor com alguém do Rio, porque eu não conheço muito bem. A história de São Paulo eu conheço super bem, mas eu acho que foi o Eric Geusa que começaram lá no Rio, né? O Eric é um alemão. É. Enfim, aí a gente se encontrou, né, e É, começou nessa, a trabalhar essa junto. a gente começou a ensaiar, porque naquela época eu e a Margarete, quer dizer, como a Margarete estava começando e eu tinha o quê, uns 5 anos de tango, mais ou menos, eu tinha muita dificuldade ainda de dançar improvisando. Então, para eu poder subir no palco, ainda mais como bailarino, o bailarino está acostumado a dançar coreografia. São raros os bailarinos de cena que eles entram improvisando. São realmente bailarinos que improvisam, são bailarinos que já estão com uma cancha muito grande e muito soltos no palco, né? Então, até então, eu dançava dança contemporânea, dançava os espetáculos do Bertazzo, dançava outro flamenco, era tudo coreografia, não tinha improviso, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a Margarete, a gente armou uma coreografia que já era minha e da Cris, eu passei para ela a coreografia. É lógico que quando a gente tem uma bailarina diferente na mão, a resposta de cada pessoa é diferente ao estímulo que você dá. Quem dança tango sabe muito bem disso, né? Se, por exemplo, eu for dançar um passo com uma determinada mulher, vai acontecer de um jeito.
Com outra mulher vai acontecer de outro. E não adianta você querer fazer igual, porque não é igual, né? São dois corpos distintos, com mundos diferentes, universos diferentes, emoções diferentes, e a dança envolve tudo isso. Então, assim, quando eu comecei a montar com a Margarete, a remontagem disso daí, nós fizemos várias adaptações e várias mudanças, porque era outro corpo, outro peso, outra altura, Eu me lembro que outra o final da velocidade. Comparsita, que foi uma coisa marcante na nossa carreira, em todo lugar que a gente foi, era uma volta de ponta cabeça, depois vocês vão ver, uma volta de ponta cabeça que a Cris fazia meio de lado, assim. E o Vitor falava para mim, não, é de lado, sei lá. Eu só sei que eu não conseguia fazer e acabou ficando de frente, e aí acabou modificando o desenho do final. E ficou esse desenho no final, né? Ficou bem mais legal esse final, E né? a gente foi aperfeiçoando, na verdade. Então, nessa época, essa viagem que a Margarete não foi uma viagem muito importante para mim, porque naquela época eu tinha já os meus alunos de tango e eu dava aula com a Cristina ou sozinho, né? E aí eu levava grupos cada 2, 3 meses a Buenos Aires. Então, gente, eu levava 60 pessoas. Né? Vocês têm ideia do que é isso? São 2 ônibus cheios de gente para ter aula em Buenos Aires, que era uma época que as milongas ainda não é essa facilidade que está hoje em dia, que tinha as revistas, que tinha a divulgação, que tinha os festivais. Eu estou falando de uma época que não tinha nada disso, que não tinha nenhuma revista, Tangalta, Beatango, não tinha essas coisas. Não é? Então, as pessoas que iam a Buenos Aires e elas queriam ver o tango, elas acabavam caindo naquelas casas de show de tango para turista. Aquelas casas de show, isso é uma parte da história do tango, mas uma parte assim que é muito importante da história do tango é realmente a parte que acontece nas casas de bailes, que são as milongas. Então, para o pessoal ir às casas de baile, precisava de alguém, porque também naquelas casas de baile não era assim fácil que você entrava e tal, né? Porque os lugares também não eram lugares tão simples de se achar. Então eu organizava essas viagens, era uma viagem que eu falava assim, gente, nós vamos fazer uma viagem que não é para ver show, nós vamos fazer uma viagem que é para sair para dançar à noite e fazer aula com os argentinos, com professores que eram os meus mestres na época, né? E que eu os havia escolhido para dar aula para os meus alunos. Então, na época, eu acabei chamando o Oswaldo Soto, né? Oswaldo não, desculpa, o Miguel Soto, Miguel Ângelo Soto, que para quem conhece é uma estrela da estrela da estrela. E na época, gente, na época o Miguel e o Oswaldo eram o auge do tango, era a juventude do tango, eram assim, o que a gente ficava babando, todo mundo queria ver os dois e era o Archaval, estudar com os era dois. O Sebastião Archaval era tudo da de bom. E é ainda, né? Então, eternizados na história. Maravilhoso. Né? Posso te falar uma coisa? Não sei o que você vai falar aí. Você estava falando das viagens para Buenos Aires, né? Deixa eu só falar aqui que o pessoal está escrevendo aqui. Bom, o Braga falou que o Eric é suíço, e é verdade, ele é suíço, agora eu lembrei bem. O Eric é suíço. Tem uma história muito legal do Eric e da Geusa, desse início do tango, que começou antes no Rio de Janeiro e do que aqui. A gente vai levantar essa história do tango no Brasil, galera, já que a gente está em casa. Olha só, o Braga também falou que a nossa coreografia lá com Parcita foi aplaudida no aniversário de 50 anos domingo e pediram bis, e é verdade. Agora, eu vou falar uma coisa para você, Vitor Costa. Você viu essa semana o que a André e a Alice publicaram no Facebook deles? Não. Então eu vou te fazer uma surpresa. Como eu estou passando quase 10 horas do meu dia na frente dessas máquinas, eu não estou suportando ver nada. O meu WhatsApp eu já desliguei, já não aparece mais na minha tela, não aparece mais nada, eu não estou aguentando mais mídia. Então eu vou te fazer uma surpresa. Segura o seu coração, Vitor Costa. Eu estava rezando para você não ver, porque eu queria fazer a surpresa. Cara, eles publicaram o aniversário domingo.
uma coisa que eu achei que ninguém tinha na vida. Eu sempre contei essa história para as pessoas, que a gente dançou em Buenos Aires, porque o Mingo, gente, ele chegou para o Vitor e falou assim, a gente Não, conheceu o Mingo vamos em contar. Posso 95. contar a história do Mingo? Conta primeiro, daí aí põe o É, vídeo. bom, eu já estava dançando com a Margarete, a gente foi fazer várias apresentações e naquela época teve um filme do o Perfume de Tango que um dos intérpretes era o Al Pacino. Então, essa cena que o Al Pacino dançava tango cego ficou muito conhecida, ficou assim mundialmente famosa. E aqui no Brasil, então, estourou a bilheteria, né? E era uma cena que o Al Pacino ele dançava cego, para quem não viu esse filme, e ele fazia um papel de um cego e ele dançava com uma moça jovem, lindíssima, e assim que ela estava encantada com ele também. Mas essa cena foi maravilhosa. Então, eu e a Margarete, nós criamos uma performance que realmente que imitava, que Que foi foi ideia do pessoal encomendada, foi encomendada. A pessoa encomendada. queria aquela cena. Eu falava, Vitor, como é que nós vamos fazer aquela cena? Meu Deus do céu! Eu não queria fazer, Então, lembra? aí nós fizemos uma cena que era assim, eles passaram um trecho do filme e a gente tinha, isso foi no Círculo Militar, foi os organizadores do Círculo Militar que eles queriam porque queriam essa história. E só assim, não, porque a gente vai pôr o telão e vocês saem de trás do telão de repente Agora a Denise dançando. está me ouvindo. Denise, eu não queria fazer isso não, Denise. Eu não sabia como a gente ia fazer isso. Eu falava, como é que nós vamos conseguir fazer isso, Vitor? Meu Deus! E Mas o aí coreógrafo Vitor Costa. aí nós acabamos criando um esquete que vendeu como água isso daí. Foi Dançamos tudo que é impressionante. lugar, dançamos na Europa. E Dançamos o até mais na Europa aí. engraçado, muitas pessoas na Europa não sabiam, achavam que era uma performance, achavam que ele era cego de verdade. Porque ele entrava assim, com óculos escuros, e entravam né, lembra? Tateando, alguém te levava até a cena. Alguém me E as pessoas, a levava. gente percebeu que na Europa as pessoas não conheciam muito esse filme. E aí a gente falava, vocês não conhecem essa cena, esse filme? E eles achavam a princípio que o Vitor era cego, porque ele fazia a interpretação Não, perfeita. muita gente. A gente fez muito É. isso no interior também. E quando a gente fazia isso no interior, dava para escutar as pessoas falando assim: coitado, ele é cego, né? Ele está entrando cego. E eu realmente fazia o papel de cego porque eu realmente fechava os olhos. Eu fechava os olhos para poder fazer a cena. Porque se eu abrisse os olhos, eu ia enxergar e eu ia acabar perdendo o personagem. Então eu fechava os olhos por trás do óculos escuro que eu estava usando, né? E fazia o papel de cego, então me conduziam, eu já entrava subindo no palco, tinha uma pessoa me levar, aí me colocavam sentado numa cadeira, né? E aí era muito legal, porque começava essa música do perfume de tango, que na verdade é Por Uma Cabeça, não me lembro mais, eu acho que é Por Uma Cabeça, né? Era por uma cabeça, era a música do filme, era a A música música do do filme, filme. Por Uma Cabeça. E aí a Margarete vinha, ela fazia uma cena assim, passava a mão na frente dos meus olhos, eu estava com a cabeça parada, até eu olhava a cabeça para o outro lado, assim, quando ela fazia, e ela vinha, ela pegava, assim, me puxava, e aí pegava nas minhas mãos e a gente começava a dançar. E eu fazia aquela dança totalmente de olho fechado, né? Totalmente, porque eu queria fazer o cego, né? Aí, no final da música, quando eu ajoelhava no chão, a Margarete se distanciava de mim e ela vinha, tirava os meus óculos escuros, passava a mão nos meus olhos e eu tinha feito uma mixagem com uma música de jazz bem assim sensual, bem não sei o quê. Então a Margarete fazia um striptease. Não é essa música. Na É verdade, assim, a verdade. gente criou, Mas eu tinha nós outra criamos, roupa a Margarete. embaixo. Então, a gente criou, né? A Margarete criou um figurino que ela tinha dois vestidos. Então, ela tinha um vestido que ela dançava a primeira música comigo e depois ela tirava aquele vestido com outro vestido menor embaixo, né? Eu era bem magrinha, galera. E para deixar os moços Agora não contentes. vai dar para fazer isso, não. E aí eu ia abrindo o olho, vinha aquele mulherão na minha frente, não sei o que e tal. Aí eu levantava e a gente dançava com passita, né? Para fechar.
Então, essa era a nossa performance, essa Mas famosa. você conta domingo, você estava contando isso para falar domingo. Então, Nesse aí eu quero dia, contar domingo. depois a gente Nesse dançava dia, com Parcita, depois, né? depois A desse gente dia, dançou com Parcita. eles também tinham contratado um casal de argentinos, e Mas aí, aí nesse mesmo dia você foi fazer aula com o Mingo, que é a Virgínia Hall, que aliás está escrevendo não, aqui, que eu pensei que fosse o não, Braga, mas é a não, Virgínia. não, Foi não, um não, dia não, antes, não. você conheceu o Mingo antes. Você conheceu o Não, Mingo posso antes do completar a curso que a história? Virgínia trouxe Posso, ele. posso Pode. completar a história? Não. Ah, Então, é tá. verdade. Vai. É Aí, o que verdade, lembrei. aconteceu? O Mingo e a Esther, não, Mingo e Esther, nós estamos falando, né? Estamos falando das referências do tango, né? Era um dos maiores referências do tango do mundo, né? Professor dos professores, né? O Oswaldo Soto, por exemplo, o Miguel Soto lá fizeram aula com o Mingo Pugliese, né? E assim vai. O Mingo, ele foi, para vocês darem uma ideia, o professor dele foi o Antônio Todaro. O Antônio Todaro foi o que criou o giro do tango, tá? Que criou toda a O numeração do tango. Carlos Esteves Carlos Esteves, Petrolho, que criou a Carlos numeração Petróleo, do. É, Carlos Petróleo, que criou a né? numeração. E bom, e aí acabou a performance domingo, a Esther, eu achei super bonito, já tinha achado lindo. Fiquei olhando eles dançarem. O Mingo entra no camarim, né? E o Mingo, ele era todo dado, né? Super aberto, conversador, né? Já começou a conversar com a Margarete, pegou a Margarete no camarim. Eu não sabia dançar improvisando, né? Pegou a Margarete no camarim e começou a dançar com ela, fazendo um monte de coisa para cima e para baixo. Eu falei, peraí, essa aí é a minha parceira, que eu acho que não sabe a minha marca, que não acompanha ela. Como é que ela está fazendo com esse cara, né? Eu fiquei super intrigado. Eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer ela com esse cara, eu tenho que fazer ela com esse cara. Aí eu cheguei para ele e falei, Mingo, eu fiquei encantado com você, eu quero fazer aula contigo de qualquer jeito. O que eu faço, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou te dar aula com a seguinte condição, e só te dou aula se você obedecer essa condição. Eu falei, qual é a condição? Ele falou que a gente comece do zero. Aí eu, já dançava tango há 5 anos, já estava ficando famoso no Já Brasil. era famoso. Aí eu falei, vamos começar do início, né? Porque eu quero aprender. Ele falou assim, eu vou te falar a razão. Ele falou assim, olha, você é um excelente coreógrafo, você tem um ouvido que quase ninguém tem, você ouve a música de uma maneira assim muito precisa, mas você não sabe nada de tango. Aí foi Você não foda, sabe né? nada. Ele tinha Foi assim razão, mesmo. isso que é o pior. E Não, o pior é sério, que ele mas tinha razão. você tá esquecendo de uma vírgula aí, de um parênteses. Foi assim, eu me lembro bem, porque eu me lembro que a Virgínia trouxe o Mingo e você foi fazer aula com ele de grupo e eu não fui, porque, gente, eu fazia cesta de café da manhã, eu tinha uma empresinha de cesta de café da manhã. Lembra aquela renda que eu precisava ter a mais, porque eu era bailarina? E ele foi fazer esse curso e eu não fui porque eu tinha que entregar a cesta porque era Dia das Mães, era um lance assim, era um negócio impossível, eu não podia fazer. E tinha essa performance aí na mesma época. Então você já tinha feito umas aulas com ele foi ver a gente dançar, ele viu a gente dançar lá e falou isso, mas ele adotou a gente depois, ele adotou. A gente foi para Adotou. Montevidéu, ele foi lá para Montevidéu encontrar com a gente. Olha, foi um pai para a gente, a Esther foi uma mãe para a gente. Foi assim. O Mingo e a Esther, eles vinham para São Paulo, porque nesse interim, eu e a Margarete, nós abrimos uma escola de dança de salão, uma escola que tinha tudo, na verdade, tinha balé, tinha um monte de coisa, que era o Espaço Vitor Costa. Né? Nós abrimos, quer dizer, eu já tinha o Espaço Vitor Costa na minha casa no Alto da Lapa, mas eu tive uma fiscalização por parte da prefeitura, e como lá era a Zona 1, eu não podia trabalhar lá. Então, nós acabamos, eu e a Margarete, em parceria com mais um casal, que era o Biro e a Leda, nós montamos uma escola. Então, o Mingo e a Esther, eles vieram para a inauguração da nossa escola. E eles ficavam na nossa casa, hospedado, 2 meses. Assim, era 2 meses que a gente acordava, o Mingo acordava de chinela havaiana,
né? Não era chinelo havaiana, era tipo pantufa, É aquele umas de enfiar, pantufas, assim. tipo É. chinelo havaiana, né? E o cara vinha para dar aula de giro com a gente, pivoteando que nem um louco para cima e para baixo naquele chinelinho dele. Eu falava, caramba, amigo, caramba. E o chão da minha casa era de pedra, não é que é um Era chão que deslizava cimento, fácil, né? Acho que era cimento, né? cimento, É. é. Então, assim, eu ficava cada vez mais encantado. Eles realmente foram os Eles nossos foram mestres, maravilhosos na nossa né? vida, é. E eles, A gente está fazendo, falando do Mingo e da Esther, porque eu estou fazendo a surpresa aqui pro Vitor, porque ele não sabia, mas nem eu sabia que ia conseguir esse vídeo, eu jamais imaginava que esse vídeo existisse. Então, nessa época, que deve ter sido 97 ou 98, o Mingo fez 50 anos de tango. E ele convidou alguns alunos e amigos para dançar numa festa lá no La Baldossa, e ele convidou a gente. Imagina como a gente estava nervoso, né? E a gente sabia que dançar em Buenos Aires no La Baldossa não ia ser fácil, ainda mais dançar no meio de um monte de gente que já dançava muito. Então a gente ensaiou feito uns camelos ambulantes, né, Vitor? e Sem além parar. disso, a gente estava com um grupo de uns 60 alunos, mais ou menos, que Quarenta e foram cinco. Acho que foram 45, 45 alunos, porque foi um 45, ônibus, a gente levou um um ônibus ônibus. lotado, deu É. bastante trabalho, Bom, mas é a valeu seguinte, muito a gente, pena. esse evento domingo, ele começou umas 10 da noite e 5 horas da manhã ainda tinha gente entrando para se apresentar. Até a Não, mas é que apresentadora, intercalava com tandas para as pessoas dançarem a, também, a, né? a apresentadora que fez a apresentação, ela falou assim naquela noite: se cair uma bomba aqui nesse salão hoje à noite, o tango vai deixar de existir, porque simplesmente estavam todos os melhores tangueiros do planeta naquele dia. Então, eu tremia na base, porque eu falei, eu vou ter que A gente dançar. estava no camarim, a Eu gente vou ter não que. foi olhar as apresentações nenhuma, de tanto medo que a gente estava de Eu, dançar, eu, lembra? eu falei, gente, Puta e merda! assim, aí eu falei, põe a gente no começo, pelo amor de Deus, né? Porque depois só vem fera. O Mingo botou a gente às quase 4 horas da manhã para entrar. Não, mas 3 horas. Olha, tudo que o Vitor fala, vocês têm que tirar um pouquinho, que ele sempre dá uma exagerada. Eu já falei isso para ele. Mas era tipo de 2 para frente. 3, 2, 3, eu me lembro. Então, posso mostrar para o pessoal o vídeo? Vamos mostrar porque vai acabar. Eu gostaria que você mostrasse primeiro aquelas fotos lá, nossa, do Calma, Poli. deixa eu mostrar o vídeo que a gente tá falando agora do É, vídeo. Pera um é pouco. que a live já deu, né? Deu 1 horinha. Ô, você é chato, você tá com medo desse vídeo aí? Você tá achando que. Você tá achando. Peraí, ó, já compartilhei a tela errada, né? Deixa eu parar aqui. Tá vendo? Ó, você me fez ficar nervosa. Eu tenho que fazer muita concentração, Vitor Costa, para poder compartilhar. Calma. Vitor, segure o seu coração. Eu acho que é agora. Corta seu microfone, Vi.
Essa é a Esther, tava dançando com um amigo deles lá. Enfim, depois vocês vão poder ver esse vídeo, porque é um vídeo histórico mesmo. Quero agradecer demais o André e a Alice por proporcionar esse momento pra gente, porque, gente, uma emoção. E aí, Vitão? O Mengo tinha o seu certa razão, né? O Mengo tinha bastante razão, eu nem olhava para você. É porque, assim, a gente tinha uns truques muito legais, mas, a gente tinha que aprender tango, né? Faltava conexão, não tinha conexão, eram dois corpos dançando completamente diferentes, Sim, né? mas assim, a gente fazia sucesso porque a gente tinha uns truques muito bacanas e você era muito criativo e porque o Vitor, gente, ele era louco. A gente montou um espetáculo que não estreou aqui no Sesc, no Riozinho do Sesc. A gente ia ensaiar lá de noite quando o Sesc estava fechado. Cara, ele queria que eu andasse nas pedras, no meio da água, e a gente dançava ali. E eu, a louca aqui, fazia tudo que ele falava. Se joga aqui, eu me jogava. É um negócio, assim. Então, a gente conseguiu pela criatividade, vamos dizer assim, né? Foi, e também era o que dava para fazer. Nós estamos falando de uma época, gente, que não tinha YouTube, que não tinha referências, as pessoas não deixavam filmar. Quando a gente fazia uma aula de tango, era proibido tirar até foto, né? O Gustavo Naveira, uma vez, quando a gente fazia aula com o Gustavo Naveira, completamente proibido filmar qualquer coisa. E uma vez, quando acabou a aula dele, já estava indo embora, estava descendo a escada da academia, e ele viu que o pessoal estava filmando entre si, os casais filmando isso, ele voltou e deu maior bronca, que a gente não podia filmar, sabe? Então, era uma dificuldade absurda. Mesmo na milonga, se você ligasse uma câmera, via vir um milongueiro para você e tampar a câmera e falar, ó, não pode filmar, né? Então, acontecia muito, era uma dificuldade imensa a gente captar material para estudar, né? E a didática também não era uma didática clara, né? Então, vamos Eu lá. vou colocar aqui umas fotos. Oh, meu Deus, estou fazendo besteira. Eu vou colocar umas fotos aqui para vocês, as primeiras fotos em estúdio que a gente tirou com Thomas College. Essa foto, por exemplo, a gente criou um espetáculo que era do Zé Renato, né? Lá no Bar Helena, e a gente não tinha fotos. Aí a gente precisava de fotos para divulgação. Aí a gente fez essas fotos com o Thomas, essa e essa aqui, ó. E essas fotos foram bem, bem do início da nossa carreira. Isso foi em 95. Eu lembro que o Vitor falou: eu quero fazer um espetáculo que a gente vai dançar na escada. Falei, na escada? Como assim na escada? Depois a gente mostra para vocês também. Agora eu vou mostrar aqui, ó, gente. Esse grupo foi muito, muito, muito importante na nossa vida. Com eles, a gente aprendeu muito sobre tango, mas muito mesmo. Então, aqui a gente tem o Pocho, o Ricardo, o Germán. Que é um grupo... chamava Buenos Aires Tango. Buenos Aires Né? Tango. O Jorge, que é filho do Pocho, a Jasmine e o meu querido Alberto Cabanhas. A gente fez muitas viagens juntos, a gente fez muitos shows juntos, e com essas pessoas a gente aprendeu a cultura do tango, porque a gente ficava viajando com eles, e a gente, nas viagens, a gente ia ouvindo a história que eles contavam. A gente fazia shows, por exemplo, esse show aqui foi um show também histórico, esse é do acervo do Milton Saldanha, que me deu essas fotos ano passado, por isso tenho essas fotos aqui agora para mostrar para vocês. Obrigada, Milton Saldanha, também. Olha aqui a performance do ceguinho. Tá vendo aqui as roupas, ó? Não as tá roupas ficavam né? na cadeira. Não Eu não estou mostrando nada? Não, nada. Não está aparecendo. Mentira. Só está aparecendo eu? Aham. Obrigada por me avisar. Eu E eu que você aqui. ia falar alguma coisa, estou esperando. Mas você viu a foto do pessoal? Não apareceu. Puta, que vexame. Peraí. Buenos Aires Tango, volta lá, Grupo aqui, Buenos ó. Aires Tango. Isso. E as fotos da gente, do início da nossa carreira? Olha, gente, aí
Desses todos, sobreviveram eu, a Margarete, que Aqui, está ali esses no três. canto, e esses 3 da ponta. Os outros 3 do meio já faleceram. Então, Ricardo, Pote, o Germán, o Jorge, a Yasmin e Yasmin. o Cabanha. O que a gente viajou o Brasil com esse grupo, gente, a gente Que a fazia gente assim, aprendeu com eles, a gente. gente entrava numa van na quarta-feira à tarde e a gente passava e viajava para várias cidades do Brasil fazendo show, e era um show por noite. E a gente só voltava para São Paulo no domingo, né? E também fora as viagens de aviões para longe que a gente fez com eles, inclusive para o Uruguai. Tá aparecendo aí? Não, não, Então, peraí. Não tá aparecendo nada. nada. Clica Deixa eu 2 começar de vezes. novo. Peraí. Oh, meu Deus. Preciso de uma aula de Zoom. Ah, Peraí, calma. Deixa eu fazer aqui. Ó, agora. Então, um desses shows foi no Teatro São Pedro. clica 2 vezes, não dá para ver ainda. Aí, deu? Não. Você Ué, vai por ter que que que, não o que tá você vai ter que fazer, dando? você vai ter que abrir a imagem e aí clicar o compartilhamento. Você vai ter que sair do compartilhamento e fazer. Eu sei porque eu estou fazendo isso direto. Então, peraí. Então, a gente fazia show em vários lugares, né, do Brasil, do estado, até fora do estado também. Dançamos lá na embaixada em Brasília, tudo com eles. Espera aí, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, eu tô toda atrapalhada agora. Eu estava fazendo tão bem. Espera aí. Ô, Vitor, conta alguma coisa aí. Enquanto Então, e o Pocho foi uma figura muito importante do tango. O Pocho, ele era uruguaio e ele era um renomado bandoneonista. Então, o Pocho, ele foi homenageado muitas vezes no Uruguai, né, por conta da sua maestria como músico. Ainda não entrou, Margarete. Espera aí. Então, Não sei o que que eu fiz. Tava entrando, né? estava entrando. Vamos ver agora. Por que que não tá Não, entrando? não. Eu vou te dizer o que você tem que fazer. Aí, Olha, agora entrou. agora Entrou? entrou. Entrou. Tá. Esse é o Teatro São Então, Pedro. aqui é o Teatro São Pedro. Aqui é a performance do ceguinho, ó. Que a gente No contou, tá vendo Teatro que a São roupa Pedro. dele fica aqui, ó. Então a gente estava dançando no proscênio. Eu lembro que a gente esse número a gente fez no proscênio tá vendo que tá fechada aqui a cortina, ó. Aí É. a gente abriu o espetáculo porque era som mecânico. Daí aí abriu e aí tinha os músicos tocando. Aqui nesse show foi o Carlos Esteves, que também já faleceu. Tá vendo aí? Também já apareceu. Dá para ver. Dá para ver. Aqui Dá tá para o ver. Porto, ó. Foi bem legal. A gente deixou aqui aberto, tá vendo? Atrás. Foi um show muito bonito. Eu me lembro direitinho desse show. Carlos Esteves, a gente lá atrás. Essa aqui era a famosa cena do show, que era El Dia que Me Queiras, que Ah, ele cantava e a gente dançava. E quando a gente fazia o show com a Yasmin e o Cabanha, era lindo, porque cantava um casal e a gente dançava também. Aí o final do show. Aqui, outras fotos, primeiras fotos que foram com o Daloia, que a gente comentou com vocês, foi para um livro. Ele chamou a gente para tirar essas fotos para um livro dele, que foram fotos que depois a gente usou assim muito, né? Ficaram marcadas. E essas outras fotos aqui que foi para aquele teste da propaganda, que eles me acharam velha. Não sei aonde que eles me acharam velha. Essas fotos foram do teste, e aí a gente acabou ganhando essas fotos e a gente usou bastante também. Enfim, é muita coisa para contar, né? Meu Deus, olha que horas são, 5h13, a gente está bem no comecinho é, ainda da nossa é. história. Eu acho que vamos ter que Caraca! fazer outra live. Ó, é o seguinte, a gente vai ter que fazer muitas lives, Não, e eu vou muitas fazer não. um convite aqui, que eu não sei se a pessoa que eu vou convidar vai me aceitar, porque essa pessoa é uma pessoa que tem muita personalidade. E é também uma pessoa que influenciou muito
muito, mas assim, ajudou muito. Foi uma guia, foi uma mãe. Não tem idade para ser mãe nossa, tem idade para ser nossa irmã, mas ela foi nossa mãe do tango, a Graciela Gonzalez. A E Graciela, paralelamente ao Mingo, ao mesmo tempo que a gente estava estudando com o Mingo, o Vitor foi para Buenos Aires e conheceu, na verdade, a Graciela antes do Mingo. Não foi isso, Vitor? foi naquela viagem que eu tinha feito sozinho com os 60 alunos que você não foi. Isso, em E abril de aí, 95. e aí nessa viagem, o Maurício Beru, né, que faz parte da Academia Academia Nacional do Tango, da qual eu e a Margarete somos membros também, né, na Academia Nacional Argentina. Tá? Sim. E, Inclusive, e a Agostina também Berenstein é sobrinha do Maurício Beru, Beru, parceira do Rodrigo. Nós descobrimos isso depois, quando muito ela veio para o depois. Brasil. E o Maurício ele tinha feito na época um filme com o Miguel Ángel Soto. E aí, quando o Maurício soube que eu estava indo a Buenos Aires, ele falou: você tem que procurar o Miguel Soto, não sei o quê. Eu falei: mas Maurício, o Miguel Soto, eu vou procurar o astro do tango, uma azeitoninha aqui, né? Ele falou: não, você vai com o meu cartão, e a hora que você falar no meu nome, ele vai te atender de imediato. Mas, pois, deu muito certo. Porque o Miguel Soto, para ele falar com você não é bem assim, né? Ainda mais um desconhecido. O Miguel Soto é uma estrela da estrela da estrela, né? É uma constelação, não é uma estrela, né? Então, eu liguei para o Miguel Soto e deu sorte, porque o cara atendeu, ele estava super. Faltava acho que meia hora para ele sair para uma apresentação que ele ia fazer para a Shell, né? A Shell, o posto de gasolina, né? Dessas empresas de gasolina. Era uma apresentação big, gigantesca, num salão de eventos em Buenos Aires. Aí ele falou assim: olha, é assim, eu nem te conheço, mas eu estou saindo agora. Como você é amigo do Beru, vem comigo. Você consegue chegar aqui em 15 minutos? Aí eu falei: caramba, eu estava do outro lado da cidade. Eu vou fazer o possível, né? Bom, no final demorei meia hora. O Miguel me esperou, ele estava super nervoso, né? Aí eu cheguei lá, ele já estava assim, nossa, ele estava nervoso mesmo. Aí nós entramos no carro, ele foi super rápido para o evento. Aí ele falou: agora você fica aqui na coxia vendo que a gente vai dançar. Depois a gente conversa, né? Nossa, gente, eu fiquei na coxia assistindo o tango do Tango por Dos, né? Que era a melhor companhia de tango do planeta. Miguel Soto e Milena Plebes, históricos no tango. Se vocês não conhecem, tem que assistir os vídeos. Aí acabou o show. O Miguel é uma figura muito engraçada. Ele é uma pessoa assim, ele no palco, ele faz o Gardel, ele é o sério, ele tem aquela coisa do tangueiro, ele é o tangueiro, ele é o personagem mesmo, é nele, está encarnado nele, né? Só que ele fora daquilo, é um cara cômico, ele é um cara engraçado, ele faz uma piada atrás da outra e tal. Ele então ele canta super bem, ele imita o Gardel, é ótimo. Nós saímos para jantar e o Miguel soltando uma piada atrás da outra. Quando eram umas 4 da manhã, o Miguel falou: bom, então eu vou te levar para o hotel. Aí na passagem do hotel ele falou: não, você quer saber? Eu vou te deixar nessa milonga aqui, o Torquato Tarso. Aí eu falei: mas por que, Miguel? Ele falou: porque você vai entrar nessa milonga e você vai perguntar pela Graciela Gonzalez, né? E você vai fazer aula com a melhor professora do mundo. Eu falei: caramba. Aí eu entrei lá na milonga, sentei numa mesa todo tímido, né, não sei o quê, 4 da manhã. Aí tá um cara do meu lado, assim, que eu percebi que ele era americano. Aí eu puxei o papo em inglês com ele, né? E ele falou assim: a Graciela? A Graciela eu conheço muito bem, só que ela não chegou ainda. Eram 4 da manhã, gente. 4 da manhã a Graciela não tinha chegado na milonga. Aí eu falei: mas ela vai chegar 4 da manhã? Ela falou: vai chegar, fica tranquilo que ela vai chegar. Mas a Graciela vai chegar. E chegou mesmo, meia hora depois. E aí esse americano me apresentou para a Graciela Gonzalez, e aí foi uma história incrível. Porque eu conversei uns 5 minutos com a Graciela sempre te olha assim de canto de olho, ela faz uma coisa assim, né? Ela faz meio assim. Ela levanta uma sobrancelha assim, né? Assim. Aí ela marcou uma aula particular comigo, para fazer uma aula de uma hora. Você marcou com ela, né? Eu marquei uma aula particular com ela, exatamente.
Aí, bom, fui lá no lugar que ela tinha marcado, não sei o quê, chego lá no estúdio, era um estúdio de dança. Eu sou uma pessoa que costuma chegar pontualmente ou antes, pelo menos uns 10 minutos do horário marcado. Eu tenho não sei se é uma coisa boa ou É um ruim, mas hábito, é é um um hábito. hábito. Então, que isso caiu muito bem na Europa, aqui no Brasil não cai tão bem. Mas, enfim, aí eu cheguei lá 10 minutos antes da aula e tal, espero a Graciela, começa a dar o horário da aula, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Ela não vai gostar de A saber que você está Graciela não contando a sua apareceu. Aí eu cheguei pro dono do lugar, falei assim, olha, eu vim fazer aula com a Graciela, será que ela vem? Ah, a Graciela vem, fica tranquilo que ela vem. Fica tranquilo que ela vem. Bom, 1 hora depois aparece a Graciela. Aí nós começamos a fazer aula, quer dizer, ela dando aula para mim, e era só caminhada. Caminha para cá, e caminha para lá, e caminha com ela, e caminha. E eu olhando no relógio, porque a aula dela, né, 80 euros a hora. Não, 100 euros a hora. 100 euros a hora. Não, euros não, é dólares. Não interessa quanto que é a aula da Graciela, porque a gente nem sabe quanto que ela está cobrando agora, enfim. Para mim, gente, era uma fortuna. É cara. É cara, era uma fortuna. Aí a Graciela, ela percebeu que eu estava ficando inquieto, né? Porque imagina, eu fui lá para aprender um monte de passos, não entendia nada de tango. Para mim, tango era uma conjunção de passos, não sei o quê, não entendia a história do abraço, não entendia nada. Aí ela percebeu que eu estava ficando inquieto, eu comecei a olhar no relógio, isso já tinha dado 1 hora e meia de aula. E o Vitor é o tipo de pessoa que ele não consegue disfarçar. Ele tem a carinha dele, fala tudo. Ele não consegue disfarçar de jeito nenhum. Então, ele devia estar fazendo uma cara para ela que eu já conheço essa cara. Eu estou imaginando a sua cara. Eu acho que foi por isso que eu desisti de ser ator. Mas, enfim. Aí deu mais ou menos quase 2 horas de aula e eu comecei a olhar no relógio em seguida. A Graciela parou a aula e falou assim, eu já percebi que você está inquieto. E é o seguinte, eu vou te falar uma coisa assim, direta, né? Eu estou te dando aula. Se você não está gostando da aula, você pode pegar suas coisas e ir embora. Eu não vou nem te cobrar a aula, né? Mas eu te falo uma coisa, você não sabe nada de tango. Você não sabe nada de conexão, você não sabe nada de abraço, você não sabe nada de caminhada. Então, assim, o que eu estou te dando é o que você precisa aprender. Você quer aprender, nego? Aprende. Não quer aprender? Bye, bye. Eu olhei para a cara dela assim, respirei fundo e falei, ok, vamos lá. Então, gente, foram 4 horas de aula de caminhada. 4 horas, né? Aí eu cheguei assim... E ela falando, não... Eu nem tinha o dinheiro para pagá-la, né, essas 4 horas. Eu tinha o dinheiro para pagar 1 hora. Né? Aí eu cheguei para ela e falei, ó, Graciela, eu vou te trazer o dinheiro depois, porque realmente eu só vim preparado para pagar 1 hora de aula. E ela falou, não. Vas a pagar 1 hora. A classe não tem tempo definido. A classe vai demorar quanto eu achar que tem que demorar. Né? Então, a partir daí, gente, a Graciela, naquela noite mesmo, ela marcou comigo um encontro que estava sendo a inauguração do Grisel, que nem existe mais essa milonga hoje em dia em Buenos Aires. Né? Então, não, o Grisel existe. Existe. O Almagro não existe. O Almagro que não existe. Está confundindo com o Almagro, é. E aí eu fui lá para o Grisel, ela marcou uma meia-noite, o Vitão chega lá às 11h30, né? Graciela, começa a perguntar, nada de Graciela. Quando dá umas 2 horas da manhã, chega a Graciela. É o horário da Graciela, ué. Mas gente, ela está diferente agora. Quando a mulher chegou, eu percebi o quanto era importante. Porque simplesmente a milonga inteira parava e cumprimentava e vinha até a mesa e fazia referência. Todos da milonga, todos os velhos, jovens, super bailarinos, não bailarinos. Era Graciela, benção, Graciela, benção, Graciela, benção, Graciela, Graciela para lá, Graciela para cá. E eu lá do lado da mulher assim, né? Legal. Tô aprendendo, vamos lá. Aí a Graciela falou, você não vai dançar. Você vai ficar do meu lado e eu vou te mostrar quem dança bem e quem dança mal. E ela passava, as pessoas dançavam e falavam, esse sim, esse não. Esse sim, esse sim, esse não. Esse não.
E aí eu fui entendendo um monte de coisa, né? E aí no dia seguinte ela marcou uma outra aula comigo, que ela fez uma exibição de vídeos dos bailarinos que ela mais gostava. E ela gravou essa fita para mim. E ela falou: isso aqui é a sua Bíblia. Isso, você vai olhar todos os dias. Você vai beber nisso na fonte todos os dias. Né? Porque a gente não tinha, como eu falei, a gente não tinha material para estudar. Né? Então, assim, a Graciela foi uma pessoa que realmente revolucionou minha vida. Além do mais, a Graciela Gonzalez, ela foi a pessoa, a precursora das técnicas de tango para homens e para mulher. Não havia aula de técnica para mulheres. As mulheres, nem para homens. Era aula de tango, você ia fazer aula com o casal. Né? Então, não existia essa história de você vir só homem fazendo aula, só mulher fazendo aula. Né? E a Graciela foi a pessoa que lançou isso. Né? E ela lançou isso e ela foi muito rechaçada pelos outros professores, principalmente pelos homens professores homens. Os tradicionais, né? Os tradicionais, que eles diziam: o que uma mulher tem para ensinar de tango? Era isso que eu ouvia dos bailarinos, e bailarinos que eu não vou citar nome, muito famosos. Né? O que uma mulher tem para ensinar de tango para alguém? O que essa Graciela... Para um homem, né? O que a Graciela está no curso de técnica de homens era uma mulher dando técnica para homens. Então, ela foi muito corajosa. Muito corajosa. Ela é maravilhosa. E quando ela abriu essa turma, eu e aquele outro bailarino, você lembra o nome dele, daquele menino? Luiz Bruni. Luiz Bruni. Eu e o Luiz Bruni fomos os primeiros alunos da Graciela Gonzalez de técnica masculina. Só tínhamos os dois na aula dela. Nós inauguramos a primeira turma de técnica masculina da Graciela Gonzalez. Bom, aí a história vai continuar, gente. Isso aí vai demorar muito. Gente, olha só, são 5h30 quase. É muita história. Isso aqui é só o começo. Pai nosso, Vitor. A gente não imaginava que... Então, eu já tive uma ideia. Acabei de ter uma ideia. Vamos fazer de novo, mas vamos fazer em vários capítulos. Vamos fazer mais um capítulo quinta que vem, 4 da tarde. Você topa, Vitão? Vamos lá. E a gente vai convidar a Graciela Gonzalez. Você está convidada. A gente vai escrever, a gente vai telefonar para ela juntos, num videozinho do WhatsApp, para tentar convencer a maestra a vir contar a nossa história. Ela vem aqui, ela vai contar... Ixi, não quero nem ver o que ela vai contar. Porque a Graciela é assim, ela não tem papas na língua, né? Não. Se ela não gosta, ela não gosta. Também se ela gosta, gente, ela ama. Ela é assim, muito sincera. É uma das pessoas mais sinceras que eu já vi na minha vida. E as pessoas, às vezes, não gostam da sinceridade, né? Aí fala, a Graciela... Não, a Graciela, ela fala o que ela tem que falar, né? E se ela não quer dar aula para alguém, ela não dá. Ela tem dinheiro, não tem problema, não quero, não vai me fazer mal. Ela é uma pessoa muito sincera com o trabalho dela, com a forma dela viver. Ela é a sinceridade em pessoa. Com a gente, ela foi assim, os caminhos que ela abriu na Europa para a gente. Foi muita ajuda, muita, muita ajuda. Enfim, muitas graças, maestra. Ok. Então tá. Então, pessoal... Olha, tem umas mensagens aqui para você, ó. Tem uma amiga tua que escreveu aqui, já perdi a mensagem. Enfim, você também não vê nada aqui, né? Só eu que eu não consigo falar e ver, né? Então, gente, muito obrigada por assistir a gente. A gente não tem tanta prática de ficar vendo aqui, ó, o chat, mas eu vou melhorar nisso também. Estou tentando melhorar em tudo. Na realidade, a vontade que dá é de fazer esses encontros cada vez com alguém diferente, até chamar outras pessoas do tango aqui de São Paulo, que começaram o tango, como a Virginia Hall, a Cleonice, porque quando a gente começou, o Rock e a Cleonice fazia um baile toda terça-feira na Pizzaria Carlos Magno. O Jorge e a Elza, que tinham o Papa Genovese. Gente, são pessoas que sabem muito. Alcione, que veio depois, né?
Mas Sim, mas assim, teve a dançata, que foi super o importante, pessoal da Confraria do Tango, a Thelma e o o Wilson, que Confraria estão do lá Tango. atrás também. Então, eu acho que a gente está contando a nossa história, mas a nossa história é a história do tango de São Paulo, né? Então, a gente, quanto mais pessoas envolvidas a gente conseguir chamar, até para a gente lembrar de datas, de pessoas, de coisas que a gente pode até ter errado aqui na hora de contar, porque é muita coisa, muita informação. Margareta, eu Então, faço uma retificação. A nossa história fez parte da história do tango em São Paulo, né? A nossa história não isso. é a história do tango em São Paulo. Não, eu estou Não é querendo isso foi dizer, faz importante. parte, faz parte. Quando a gente conta a nossa história, a gente também está contando a história do tango, que tem outras pessoas envolvidas que Muita gente dançava tango, muita tinha um gente dançava tango. movimento antes da gente começar, com a Bina, por exemplo, a Bina, que foi uma precursora do tango, o Canteiro e a Bina, enfim, a gente vai esquecer, o Pietro, a gente vai esquecer até, eu não gosto de ficar citando, mas eu tive uma ideia, outra ideia. Vamos chamar algumas pessoas desse início, em outra live, outro dia, a gente vai marcar para contar a história do tango de São Paulo para vocês. É uma oportunidade que a gente está tendo com essa pandemia, né? De finalmente fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer. E tanta gente que já se foi que a gente poderia ter feito, como Walter Mana e tantos outros, o Walter Mana, o Porto, Mingo e a Esther Pugliese, enfim. o Mingo teve um final trágico, super trágico, né? Então, É, o Mingo tem o uma importância grande aqui no Brasil, porque ele veio também para o Rio de Janeiro. O Jaime trouxe ele em um congresso, eu não lembro, acho que foi no Rio. O Jomar Mingo era Mesquita o estudou professor com do Jaime, ele. professor do É Gilmar, isso. Então, né? assim, o Mingo, a sementinha do Mingo no tango do Brasil é muito. Ele tem muitos alunos aqui. E vocês Sei. que estudam com a gente, vocês estão aprendendo também muita coisa que o Mingo deixou aí, né? E a Enfim, Graciela, lógico, mas assim, eu estou né? dizendo, tem outras pessoas envolvidas que a gente também vai pensar em chamar. Vou pensar numa forma legal, tá bom? De fazer isso. De qualquer jeito, a gente vai continuar contando a nossa história, quinta que vem, 4 da tarde. Agora, Vitor Costa, você está engajado, não vai mais escapar da minha mão. Ah, só para esclarecer, tenho recebido aqui uns parabéns de 25 anos. Tem gente que não sabe, mas eu e o Vitor, a gente não é mais casado, viu, galera? Separados. A A Margareta é gente casada com outro. já estou casada com outro. Ele já casou com outro, até já separou, tá? Ele é mais Sim, rápido do que eu ainda. é. Então, assim, já temos outros parceiros, mas a gente conseguiu, com muito sofrimento e muita maturidade, manter o nosso trabalho, porque a gente ama o nosso trabalho, a gente acredita muito no nosso trabalho, na nossa pesquisa, e a gente não queria que isso morresse, tá? Então, só para vocês saberem, a gente não é mais casado desde 2011, faz muito tempo já, só que muita gente ainda não sabe, então estamos aí colocando no ar, Continuamos casados no tango. com certeza. Tá bom. É isso, valeu, galera, muchas Pessoal, valeu, gracias. galera. Muito obrigado por tudo. Beijos. Obrigada. Tchau. Não sei como é que agora Tchau. eu acabo aqui. Não Vou sei, menor acabar. ideia.